Bom, então assim, né? Falando de beleza, então os homens antigamente, os cientistas, eles queriam explicar Deus, né? Porque para eles é, Deus era o grande criador de tudo, né? O grande criador do universo. Então, por essa razão, na cabeça desses cientistas era preciso observar, né? Porque o que, que faz um cientista? Isso é bem bacana, eu acho que vocês, né, talvez vocês já tenham conversado com isso, sobre isso, quero dizer, com algum outro professor, né, geralmente das áreas de ciências, né, o que, que é um experimento científico? Nada mais é do que a observação de algum fenômeno, certo? E a análise desse fenômeno. Então, assim, eu fico ali observando coisas que se repetem e anoto, por exemplo. Então, poxa, as plantas crescem desse jeito X, então eu vou lá e anoto. Aí eu observo, anoto. Isso é uma pesquisa científica, né? Observar, anotar, tentar entender, refletir sobre isso. Então, lá atrás, alguns pesquisadores, alguns cientistas, eles tentaram entender isso. Então, poxa, tem tanta coisa na natureza que repete, que acontece assim toda hora, que não é possível, né? Tem que ter uma resposta para isso. E aí eles chegaram no famoso disco, né? No famoso disco, mentira, desculpa, gente, no famoso espiral de Fibonacci, né? Que está dentro do que a gente chama de retângulo áureo. O retângulo áureo, ele é o retângulo que está inserido a espiral, certo? Então, cadê aqui? Deixa eu abrir aqui para vocês. Eu vou compartilhar uma tela com vocês. Ó, retângulo, eu vou escrever aqui. Retângulo áureo. O retângulo áureo, pessoal, a gente fez, então, semana passada. Eu vou compartilhar, tá? Uma telinha aqui com vocês. Ó, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Eu vou compartilhar aqui, então, aqui eu coloquei no Pinterest, lembrando que Pinterest é o aplicativo de imagens que eu uso muito, fica a dica aí para quem não conhece o retângulo áureo, ok? O retângulo áureo, vou ampliar aqui, pegar esse que tá com um número grande. O retângulo áureo, ele é um retângulo que tem uma sequência conhecida como a sequência de Fibonacci, que nada mais é do que aquela questão da soma. Então, por exemplo, se eu somo 1 com 0, né? O que vem antes do 1? O 0. 1 com 0 é 1. Então, eu ponho 1 de novo. Quanto que é 1 mais 1? 2. Quanto que é 2 mais 1? 3. Quanto que é 3 mais 2? 5. É sempre o número com o que vem antes, a soma. E aí a gente tem a sequência de Fibonacci, que é 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 e por aí vai. Certo? Então, esse é o espiral inserido dentro do retângulo de Fibonacci. A gente não fez tanto grandão assim, né? A gente fez menor, mas a gente... Eu vou colocar aqui o mais parecido com o que a gente fez, ok? Então, esse é o retângulo áureo, ok? Ou de Fibonacci, ou de ouro, retângulo dourado, enfim, certo? E o que tem a ver essa questão matemática? Gente, eu tô falando isso de novo porque o João não estava aí semana passada e também pra gente juntos conversar mais um pouco sobre isso, certo? Para entender essa questão da beleza divina, certo? Da beleza perfeita, vamos dizer assim, que os pesquisadores encontraram na natureza, que, né, para muita gente é de Deus, né? Para muita gente o perfeito é divino, né? Só Deus é perfeito. Então, por isso que eles seguem essa ideia sempre. Eu vou colocar aqui no meu Pinterest, escrevi errado, Fibonacci, que escreve assim com 2 Cs. Ó que engraçado, né? Não sei se vocês percebem, aqui aparece tatu, né? Tem muita gente que faz tatuagem do espiral. Mas, enfim, eu vou colocar só espiral, Fibonacci, né, espiral de Fibonacci. E lembrando aí, então,
que isso surgiu, essa pesquisa surgiu da observação da natureza, que respeita magicamente, né, talvez, ou divinamente, não sei dizer, essa sequência. Então a gente tem que, por exemplo, né, a gente pensa aqui em tornados, em ondas, em galáxias, enfim, que seguem a Fibonacci. Oi? Uma concha. Sim, é muito comum. As conchas, aquelas maiores principalmente, elas seguem em absoluto a ideia da espiral do Fibonacci. Eu acho isso espetacular. Né? Se a gente pensar, por exemplo, né, o crescimento de plantas, aqui é mágico isso, né? Eu acho incrível. Né? Assim, se você pegar um girassol, a planta girassol, o miolinho do girassol, aquelas bolinhas de dentro, elas vão elas vão sendo criadas, elas vão surgindo e elas formam exatamente a espiral do Fibonacci. Né? Um tornado, quando os satélites pegam, por exemplo, a imagem de tornados que estão em cima de algum lugar, forma o Fibonacci. É muito incrível. Né? Então, assim, para algumas pessoas isso é uma prova de Deus, vamos dizer assim, né? As ondas do mar, enfim. Ó que engraçado isso aqui. Engraçado não, né? Eu falo engraçado, mas na verdade eu acho sensacional. Não, isso aqui são repolhos. Eu sei que nem todo mundo exatamente percebe o Fibonacci aqui, mas o que eu quero dizer, por exemplo, né, quando a gente vê um repolho, ele vai crescendo, formando essa mesma espiral. A alface acontece a mesma coisa, enfim, a rosa, né, a flor rosa, acontece a mesma coisa. Então, assim, é espetacular, eu acho maravilhoso, eu acho sensacional. Ó, aqui tem a rosa, né? A rosa segue em Fibonacci. É espetacular, né? Então, eu acho demais. E isso, na verdade, nada mais é... Ó, eu vou colocar wave. Wave é de onda, tá? Ó, tatuagens. Aqui não tem uma onda do mar, de verdade? Bom, enfim, mas as ondas do mar, elas tendem a quebrar em Fibonacci também. Né? Então, vou colocar aqui, ó, onda quebrando. Vamos ver o que aparece. Isso. Né? Esse movimento aqui da onda, ó, vou clicar numa onda aqui qualquer. A onda, o giro da onda é Fibonacci. Então, assim, é espetacular. Para algumas pessoas isso é mágico, para algumas pessoas isso é divino. O fato é que é assim, certo? Existe isso mesmo. Então, né, alguns chamam isso de divino. Né? Outros só chamam isso de ciência, de coincidências da ciência. O fato é que na arte, então, eles vão usar essa questão toda do Fibonacci, tudo que ele representa, o retângulo áureo, para fazer obras de arte bonitas, para fazer coisas que a maioria das pessoas acham bonitas. E é muito interessante isso, também comentei com vocês, desculpa aí, mas a maioria das pessoas que são geralmente consideradas bonitas, né, pela maioria, elas são pessoas que têm o rosto que encaixa, vamos dizer assim, dentro do retângulo áureo, né, dentro da espiral do Fibonacci. As pessoas tendem a achar, todas as pessoas tendem a achar essas pessoas mais bonitas. E isso vai acontecer na arte também, certo? Então, os artistas, quando eles querem representar o belo, eles se aproximam das ideias do retângulo áureo, né? Dessa proporção áurea. E quando eles querem mostrar o contrário, né? Quando quer representar o feio, vamos dizer assim, eles se afastam da ideia do Fibonacci, da ideia do retângulo áureo. Beleza? Pessoal, eu vou compartilhar de novo uma tela, mas é o material de vocês, certo? Lá o capítulo 5, eu sei que eu tô indo de trás para frente, né? Mas não tem problema, eu acho que é bacana falar desse assunto primeiro. Então, para quem tá com o bloco aí, com o material, página 62, 63, a abertura do capítulo 5, eu quero que vocês peguem. Quem não tiver aí fácil, dá uma olhada aqui na tela, porque eu vou compartilhar a imagem dela com vocês, certo?
Então, olha aqui. O que é belo? Certo? Então, aqui pensando o que é bonito. Então, aqui a gente tem a representação de uma garotinha, né, mais bonitinha, e de uma velhinha mais feiozinha, vamos dizer assim, né, propositadamente mais feia, certo? É o retrato de uma duquesa, é a duquesa, né, assim, feia, é o nome do quadro. Foi pintada por um artista renascentista chamada Quentin Matsys, e esse tipo de quadro não é um retrato que alguém pagou para ele fazer, ok? É um retrato de uma duquesa feia que provavelmente ou ele fez para sacanear alguém, certo? É uma pessoa que ele achava feia, e ele intensifica o feio dessa pessoa. Gente, lembrando algo importante que também foi falado na semana passada, que o bonito e o feio, ele não é relacionado só a questão externa, mas ele relaciona aquilo que a gente sente, né? Quando a gente gosta, quando a gente tem uma afetividade, a gente tende a achar aquilo mais bonito, diferente de quando a gente não gosta, né? Quando a gente não gosta, quando a gente acha aquela pessoa chata, por exemplo, quando a gente acha aquela pessoa, enfim, né? Você não gosta por alguma razão e tal, você acha aquela pessoa mais feia, né? Ou se aquela pessoa trata você mal, é uma pessoa cruel, é uma pessoa má, a nossa tendência é achar aquela pessoa feia, certo? É daí, pessoal, que vem, por exemplo, aquelas histórias de criança mesmo, sabe? Os filminhos infantis até de antigamente, que tinha assim, a bruxa era feiosa, né? E a princesa era bonitinha. Por que isso? Né? Porque a ideia de que o bonito é relacionado ao bom, ao que é bom, e o feio é relacionado àquilo que é mal. Eu sei que, gente, né? O que é bonito e o que é feio é relativo dentro do nosso coração. Porém, existe sim, né? Como mostrei agora há pouco, a tal da proporção áurea, que vai, né, mostrar aquilo que é divino, e, portanto, belo, tá? Antes de ir para o exercício de leitura, que a gente vai fazer um exercício de leitura de imagem daqui a pouco, eu gostaria de fazer uma espécie aí de, como que eu posso dizer, de reflexão meio filosófica com vocês sobre isso. Eu vou botar aqui a câmera na minha folha. Eu ia fazer isso no computador, mas eu vou fazer no papel mesmo, tá? Eu vou pedir o seguinte, eu vou parar o compartilhamento para que vocês enxerguem melhor, ok? Peguei uma folha de papel, eu gostaria que vocês fizessem isso também, tá, gente? No caderno de vocês, ok? O que é o belo? Eu vou escrever a palavra belo aqui. Belo, gente, vou escrever belo porque na arte a gente tem uma preferência pelo termo belo, tá? E não pelo termo bonito, mas é a mesma coisa, tá? Então, o belo, né? O belo, além de ser aquele cantor lá, polêmico, é o bonito, ok? O que é o belo? O belo, pessoal, ele tem na arte, na história da arte, tô fazendo uma flechinha aqui, ele tem uma ligação com aquilo que é bom. Então, de novo, historinha de princesa da Disney, de antigamente. Então, a princesa é boa, então ela é bonitinha. A bruxa malvada, né, é malvada, então, portanto, ela é feia, certo? O bonito e o feio representando o bom e o mal, tá? Então, o belo é bom, o feio é mal, ok? Se o belo é bom, o feio é mal, tá? Além disso, o que o belo representa também? O divino. Ou seja, o belo se relaciona diretamente com Deus. Então, aquele papo lá de agora a pouco, né? Deus faz a natureza é bela, a natureza é perfeita porque ela é obra de Deus.
Então, tudo que é divino, tudo que se aproxima de Deus é bonito, certo? E outra coisa é o perfeito. Então, bom, divino e perfeito. Então, essas características, ó, vou puxar uma flecha aqui também. O bom, o bonito e o perfeito são características do belo, ok? Então, assim, de novo, vamos pensar em histórias de antigamente, de filminhos, historinhas de criança. A princesa é bonita, a princesa é do bem, né? Ela é boa, ok? Se você tem a bruxa, ela é feia, porque ela representa o mal, que é o contrário do bom. Então, tudo que é mal, todos os contrários, vamos pensar, é contrário aqui. Então, assim, se o belo se relaciona ao divino, os anjos, representações de anjos são belos, mas o demônio é feio, né? Porque o que é de Deus, né? O contrário disso seria feio, certo? Gente, eu não tô falando que tá? Mesmo porque, né? Não é aula de religião. Mas o que eu quero dizer é, na literatura, na arte, assim, principalmente do passado, isso era muito sério. Então, o diabo, vamos dizer assim, ele é feio, né? O que é diabólico é feio. O que é malvado é feio, né? Aquilo que é ruim é feio, certo? Então, o que é bom, o que é de Deus é bonito. E, portanto, é perfeito. O que é belo? O que é perfeito? O que é feio, portanto? O imperfeito, certo? Então, o contrário, né? Eu vou até usar uma caneta azul aqui, né? Então, por exemplo, o feio é o contrário disso. Então, o feio, vamos dizer assim, o contrário de bom é mal, né? O bom e o mal. Eu vou colocar, gente, o mal com U, porque o mal com U é o contrário de bom. Mas o mal do contrário de bem também, tá? Mal, tipo de malvado, tá? Então, tanto faz aqui se é o mal com L ou o mal com U. Ele não é de Deus, então eu vou colocar aqui diabólico. E eu vou colocar aqui o imperfeito. Cara, agora que vai vir uma coisa bem complicada. Olha que difícil isso. Se o bom é belo, né? O bom é belo. Belo é bom, tanto faz, tá, gente? A ordem. Então, tudo aquilo que é bom é representado de modo bonito. Tudo aquilo que é de Deus é representado de modo bonito. E o perfeito é bonito. O contrário é feio. Gente, é daí que vem aquele papo de que o que não é dentro de um padrão é feio. É aí que tá no cérebro da gente, infelizmente ou felizmente, não sei, eu acho que é um pouco infelizmente, mas essa cultura, né, essa filosofia aqui estética que vem desde antes de Cristo, gente, tá? Desde antes de existir Jesus, né? Porque Deus já, né, é anterior. Então, assim, isso é muito antigo, muito antigo. E existe até hoje. Só que isso é tão enfiado dentro da nossa cabeça já culturalmente que por mais que a gente não fale com essas palavras, né? O belo é bom, divino e perfeito, né? E portanto, perfeito é divino, o perfeito é bom, né? O divino é bom, né? Enquanto o diabólico é mal, é do mal, é malvado, né? O imperfeito acaba sendo relacionado ao feio, ao mal diabólico. Olha que cruel, porque aí o que acontece? Vamos falar sobre padrões. Vocês são pré-adolescentes, né? Vocês estão entrando aí na adolescência, né? E a adolescência é uma época bem cruel em alguns aspectos, sobretudo nesses aspectos, ok? E aí o que acontece? A sociedade, que por mais que não repita isso, né? Assim,
racionalmente, que a gente não fale isso mais racionalmente, que isso que era ensinado lá atrás, bem lá atrás, na época dos filósofos gregos e tudo mais, antes de Cristo ainda, o que acontece? Ainda hoje, provavelmente por causa disso, a gente tem dentro da nossa cabeça que aquilo que não é perfeito não é bom. Então a gente busca uma perfeição. Só que o que as pessoas esquecem de lembrar ou até de falar, principalmente hoje em dia nas redes sociais, é isso, ó. O que é perfeito? É divino. Então, é impossível. E aí o que acontece? Muitas meninas, muitos meninos, eu diria mais até as meninas do que os meninos, nessa idade que vocês estão, começam a ficar malucos em busca de uma perfeição que não existe, né? Em busca de um corpo perfeito, em busca de um cabelo perfeito, em busca de uma aparência estética perfeita, porque esse perfeito, né, que tá na cabeça da pessoa, ainda é relacionado ao belo. E aí a gente sofre, porque esquecem de falar pra gente que o perfeito só Deus, né? O perfeito é divino. Então, assim, na arte, isso é possível, porque é arte. Mas na vida da gente, isso não é. Então, assim, isso, gente, é muito triste, isso é muito cruel e isso é uma das coisas mais complicadas que as pessoas vivem. E eu diria que a adolescência é um período muito complicado em relação a isso. Porque existe uma cobrança que vem, às vezes, da sociedade e, às vezes, essa cobrança parte do próprio adolescente, né, principalmente das garotas, de tentar encontrar essa perfeição, né? Só que ela não existe. E aí as pessoas sofrem, né? Então, por exemplo, se você olhar aquelas musas fitness do Instagram, né? Aquelas pessoas que são influenciadores digitais e tudo mais, que muitas vezes vendem uma imagem perfeita, a gente não pode esquecer que aquela imagem está perfeita no Instagram, né? No YouTube, na tela do computador, do celular, não na vida real, né? Então, assim como lá atrás, quando não existia essas coisas, os artistas usavam essas regras matemáticas, aquele, né, o retângulo áureo, que nem a Ju mostrou dela, que ficou maravilhoso e tudo mais. Eles usavam aquela técnica, aquela lógica matemática para criar pinturas, esculturas e obras, de maneira geral, maravilhosas. Eles mudavam as coisas. Eles adaptavam a realidade à matemática, ao retângulo áureo, né, à proporção de Fibonacci. Então, o que acontece? Hoje, o que as pessoas usam? Alguém sabe? Alguém diria? O que as pessoas usam? Por exemplo, no computador, a gente tem alguns programas que melhoram as imagens. Sejam os filtros, né? Assim que a gente tem, por exemplo, no Instagram, que a gente tem no Facebook, mas também tem programas, por exemplo, o Photoshop, que melhora. Então, tira uma ruguinha, né? A gente afina a silhueta, tira ali uma celulite, né? Apaga, para a pessoa ficar linda, não é? Quem aqui, por exemplo, eu não sei, porque vocês ainda são jovenzinhos, né? Assim, vocês são com a cara linda ainda, né? Mas assim, por exemplo, hoje em dia no Instagram tem filtros, né? Você vai fazer uma foto, uma selfie, você bota um filtro. Ah, eu não me maquiei, ó, tô com olheira, tenho minhas pintinhas aqui eu tenho umas sardas aqui, eu com os meus praticamente 40 anos tenho minhas ruguinhas já. Então, assim, mas se eu usar um filtro, né, eu fico maquiada, né? Então, assim, que beleza é essa que se vende na internet? É a mesma beleza que os artistas usavam lá atrás, certo? Ou seja, é uma, entre aspas, mentira, ok? E aí as pessoas sofrem na vida real para tentar alcançar esse padrão, né? É muito sério isso, tá, gente? Então, assim, é uma reflexão importante que vocês precisam ter, mesmo. Então, eu queria muito que vocês pensassem sobre isso. Por isso que eu acho importante
começar a falar de arte, esse assunto todo que vai ter aí no 7º ano e daí para frente, começar por esse capítulo 5, para que a gente converse sobre essa ideia do que é bonito, né? Por que a arte... Porque, assim, a arte, de maneira geral, ela busca o belo, né? A arte, ela quer atingir o belo, certo? Ela quer causar na gente aquela sensação boa que a gente tem quando a gente vê alguma coisa bonita. Ouve alguma coisa bonita, agradável, enfim, né? Porque eu falo ouve porque música é arte também. Então, assim, a arte, ela quer agradar você, que tá vendo, que tá ouvindo aquilo ali. Só que o que acontece? Para isso, ela vai muitas vezes se utilizar de artifícios técnicos para alcançar a beleza, né? Então, assim, então, né? Vamos lá, a beleza da arte, ela vem de técnica. Ela não vem da realidade absoluta. Isso é importante, tá, gente? Não se esqueçam para ninguém sofrer, não quero que ninguém entre nessa neura que começa muito cedo, né, na adolescência, de padrões que são impossíveis, que são inalcançáveis. Outra coisinha que eu queria chamar a atenção de vocês, agora eu vou compartilhar novamente a apostila. Vou pôr aqui a apostila de vocês. Vou compartilhar, vou deixar ela aqui em foco. Voltando aqui, né, no quadro perdão, da velhinha aqui, da Duquesa Feia e da Maria de Médici, que era uma princesa lá italiana, uma das princesas Médicis. O que tem aqui, né? Se a gente parar para pensar, o velho e o novo. Isso é outra coisa que, infelizmente, também rola muito ainda, né? Que o novo se relaciona ao belo, enquanto que o feio se relaciona ao feio. O velho se relaciona ao feio. Então, por que isso, né, gente? Porque naquela época... naquela época, mentira, porque até hoje, infelizmente, tem gente que acha isso também. Senão, não ia ter um monte de creme e procedimento estético para as pessoas, né, ficarem menos velhas, vamos dizer assim. As pessoas sempre tiveram muito medo da velhice, e uma das razões de ter medo da velhice é porque, obviamente, a velhice é a aproximação da morte, né? Então a gente sabe disso, as pessoas vão morrer um dia, né? A única certeza que a gente tem, né? Como diria um amigo meu, a única certeza que a gente tem é que o Palmeiras não tem mundial e que... Brincadeira, tá, gente? Tem algum palmeirense aí? Vocês são mineiros, né? Não deve ter palmeirense, sei lá. Brincadeira. É que tinha, viu? Tinha, acho que agora que tá no 8º ano, tem um garoto que é corintiano. Eu falo, gente, mas vocês são mineiros. Mas brincadeira de time, né? O que acontece? A única coisa que a gente sabe é que a gente realmente vai morrer um dia, né? Fazer o quê? É a vida. Então, estar velho na nossa mente, lá dentro, a gente pode não falar isso da boca para fora, mas lá dentro, a gente sabe que ser velho significa estar mais perto da morte. Não significa que, né, pode ser que a gente morra jovem. Tomara que não, né? Deus permita que não. Mas todo mundo sabe, né, que isso pode acontecer. Mas se você chegou lá nos seus 80 anos de idade, você sabe, né, que você está muito mais perto, tecnicamente, da morte do que alguém que tem 12 anos, 13 anos, né? Então, o velho, ele não é feio só na cabeça, assim, né, nessa ideia, porque o corpo já tá ficando diferente, mas porque ele se relaciona à morte. E enquanto que o jovem, a juventude, ela se relaciona à vida. Então a vida é bela, né? Vamos pensar assim, viver é bom, morrer não é bom. Então o novo é bonito, o velho é feio. Nesse sentido, né? Então as rugas, né? O corpo ele vai ficando enrugado. Então isso significa que ele está se decompondo, certo? Enquanto que um rosto jovem, como vocês, por exemplo, que são jovenzinhos, vocês exalam vida. Então, nesse sentido, é bonito, tá? Uma outra coisa, indo aqui agora, ó, se você abrir lá na página 64 do seu material, ok, eu vou ampliar aqui um pouco, ó, para vocês verem melhor.
ok? Eu vou ampliar mais um pouco ainda. Ó, aqui a gente tem uma escultura grega, ok? Na verdade, essa escultura é romana, gente, porque ele tá vestido. Apesar de estar escrito que ela é grega, mas eu ouso dizer que ela é romana, na verdade. Porque as esculturas gregas mostravam homens nus, certo? E aí ele tá coberto. Mas, enfim, essas esculturas, gente, de antigamente, gregas principalmente, ou mesmo se a gente pegar as esculturas renascentistas e tudo mais, elas são esculturas que não são cópias de uma pessoa específica, do Joãozinho, da Mariazinha, assim, sabe? Não. Elas são esculturas que são idealizadas. O que é isso? Tá aqui, ó. É ideia. Mundo das ideias, certo? Então, é como se o artista, quando ele estivesse esculpindo ou pintando, né? Se fosse uma pintura, ele passasse um Photoshop, ok? Então, aquele corpo vai ficar mais bonito do que o corpo de verdade daquela pessoa, certo? Tem na arte, eu não sei se vocês já ouviram falar, acho que sim. Vocês já ouviram falar de um cara chamado Napoleão Bonaparte? Sim. Sim. Ó, eu vou colocar aqui no meu Pinterest, ó, Napoleão Bonaparte. Foi ele que pintou a Mona Lisa, né? Não, Napoleão não é um artista, ele foi, enfim, uma pessoa importante da história, conquistou a França e blá blá blá. O Napoleão Bonaparte, ele não é artista. Quem pintou a Mona Lisa foi Leonardo da Vinci, ele é o artista. Ó, Napoleão Bonaparte, retrato. Coloquei aqui retrato do Napoleão Bonaparte. Esse cara, gente, ó, eu vou aumentar esse que é o mais famoso retrato dele. Ok? O Napoleão Bonaparte, ele é pintado em inúmeros retratos de modo grandioso, ok? Grandioso por quê? Porque ele foi uma pessoa importante na França, enfim, ele que, né, tem todo esse impacto histórico importante. Só que assim, o que acontece? Ele era representado de modo grandioso, certo? Mais assim, bonitão, vamos dizer assim, né, gente? Claro, nos padrões da época. Só que sabe uma característica que ele tinha na vida real? Ele era pequenininho. Ele era muito baixinho, de verdade, assim, na vida real. Ele era muito baixinho. Então, ele nunca era retratado no chão, ao lado de outra pessoa que existe de verdade, porque geralmente ele era menor que todo mundo. Então, pintar ele como ele era de verdade não era bonito, vamos dizer assim, porque ele era o grande, ele foi o imperador, né? Ele foi, assim, a pessoa importante. Como que ele ia ser o pequenininho? Ser pequeno não é que é assim, né? É ruim, mas pelo status que ele tinha, representá-lo do jeito que ele era, é como se inferiorizasse ele. Então ele era pintado ou sozinho ou que nem no cavalo, né? Assim, de um modo que mostrasse ele grandioso e não pequeno. Né? Então não pode inferiorizar o Napoleão. Então vamos pintá-lo como se ele fosse imenso, mas ele não era. Tá? Então, assim, é um Photoshop. Né? Por exemplo, coisas que acontecem. Eu não sei se vocês já repararam, mas, por exemplo, na TV brasileira, quando a gente tem um... Gente, não é falar mal, tá? É só a mesma ideia. Não é nem falar bem, nem falar mal. É só um fato. Tem um narrador de futebol, um comentarista, enfim, da televisão, chamado Galvão Bueno. Vocês já ouviram falar do Galvão Bueno? Ele narra futebol, principalmente na Rede Globo. Ele narra, não sei se vocês assistem muito futebol e tal, mas enfim, o Galvão Bueno, ele é bem famoso. Ele faz narração de corrida de Fórmula 1, ele narra jogos da Copa, enfim. E o Galvão Bueno é baixinho também. Então, quando a Globo colocou a ideia de que eles iam fazer o comentário em pé, eles botaram um banquinho, é sério isso, tá? Pra ele subir, pra ele não ficar tão mais baixo que os outros comentaristas, porque os outros eram todos altos e ele era pequeno, senão ia ficar assim, sabe? Todo mundo lá em cima e ele aqui embaixo. Aí ele sobe num banquinho. Lógico que não parece o banquinho, né?
Só assim, de vez em quando o câmera esquece, né? Ou faz de sacanagem, não sei, e mostra o banquinho. Mas por que eu tô falando isso? Porque, assim, tem algumas ideias, algumas técnicas, né, pra ficar mais bonitinho, vamos dizer assim, tá bom? Então, é evidente que na arte isso vai acontecer também, tá? Eu gostaria de voltar lá no material de vocês, pessoal, porque eu quero que vocês façam uma leitura aqui comigo. Eu vou compartilhar na tela, mas quem quiser, né, pra gente fazer essas reflexões agora em forma de exercício mesmo, tá? Lá na página de vocês, 66, quem tiver com o bloco aí, tem uma pintura do mesmo artista. Assim, aqui tá escrito artista desconhecido, mas é muito provável que essa pintura é do mesmo artista que pintou a Duquesa Feia, que é o Quentin Matsys. Esse quadro tá lá no MASP. Eu falo isso porque eu fiz, quando eu tava fazendo pós, eu fiz um trabalho sobre esse quadro. E aí tem muita teoria, porque esse quadro ele era do ateliê do Matsys, só que ele não está assinado, porque naquela época não se assinava ainda. Então as pessoas não têm certeza absoluta se esse quadro é dele ou se é de algum dos que trabalhavam com ele, sabe? Dos funcionários dele, dos aprendizes dele. Então não tem certeza. Então é do ateliê do Quentin Matsys. Mas enfim, é bem parecido o traço. Eu vou ampliar, eu vou compartilhar aqui, caso você não esteja com a sua apostila, tá bom? Então, ó, o quadro, eu vou compartilhar aqui com vocês o quadro do casamento desigual. Ó, vou ampliar aqui para na gravação ficar mais legal, que eu estou gravando a aula. Ó, vou ampliar casamento desigual. Gente, gente, gente. Olha quanta gente bonita nessa pintura, hein? Pessoal, por que vocês acham? Tenta falar aqui pra mim. Por que vocês acham que tem bastante gente pintada como feia nessa pintura? O que será que o... Porque, por causa dos detalhes, porque isso aqui você fala, tipo, quanto mais realista o objeto, mais, tipo, você vê uma mulher normal, tipo, se a boneca morre com ele, nada realista, você pensa, quanto mais realista a boneca vai ficando, mais medo você sente dela, porque é um objeto realista, parece um ser humano igual mesmo, você vê que ela pode sair andando e correndo, até não ser com uma faca. Com uma faca, foi ótimo. Sim, tem essa coisa do realista, muito bem observado. Mas tem uma questão daquilo que a gente conversou antes, que eu falei pra vocês. O bonito, ela é relacionado ao bom, e o feio é relacionado ao mal. Então, o que acontece? O artista quer mostrar pra gente que essas pessoas que são meio feiosas, elas, na verdade, são representadas feias porque elas não prestam. Em que sentido? Porque elas são malandras, porque elas são mau caráter, sabe? Elas... Hã? E aquele cara gritando. Então, também. Então, assim, pois é. Então, assim, são pessoas que não são exatamente do bem, se é que vocês me entendem. Né? São pessoas que têm um caráter ruim. Exatamente. É tipo a Alemanha. Hã? É tipo a Alemanha. Ai, que coitada da Alemanha. Fale assim da Alemanha. Bom, mas uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês agora é o seguinte. O casamento desigual. Se é um casamento, gente, duas pessoas que se casaram, certo? E são essas duas pessoas aqui do centro, né? Então, ó, são duas pessoas aqui que vão se casar, ok? Gente, essa pessoa aqui é a noiva, tá? E esse é o noivo, ok? O de rosa não é a noiva, é o noivo, ok? É um menino cabeludo, beleza? É um jovem cabeludo. E ele é o mais bonitinho aí, se você reparar, não é? Não tô dizendo que ele é maravilhoso, mas eu tô dizendo que ele é o mais bonitinho.
Gente, é aquela coisa assim, é meio suspeito, né? Um rapaz jovem, bonitinho, que vai se casar com uma mulher feia e velha, né? Por que será? Né? Não tô dizendo que não existe amor com diferença de idade, tá, gente? Não tô dizendo que uma pessoa jovem não pode se apaixonar por uma pessoa mais velha, não é isso. O que eu tô querendo dizer é o que representa esse quadro. Se a gente olhar, o jovem, onde que ele tá com a mão? Ele no dinheiro, exatamente. Ó, tem uma bolsa verde aqui que tá cheia de moedas, né? Tá cheia de dinheiro. Então ele tá bem mais interessado aqui no caso no dinheiro do que nela, né? Do que nessa senhora aí, ok? Então aqui, ó, tem várias coisas. Tem uma pessoa aqui, ó, dá a impressão que ele tá meio roubando, sei lá se ele tá roubando ou se ele tá só olhando. Mas o fato é um casamento desigual, tanto do ponto de vista do bonito, do feio, desigual da idade, né? Ele é jovem, ela é mais velha. E um casamento que não tem exatamente esse amor, né? Talvez ela se apaixona pela beleza dele, pela juventude dele, mas ele, na verdade, pelo quadro, né, a mãozinha dele aqui sobre a bolsa de dinheiro, que pode representar que, na verdade, ele está mais apaixonado pelas moedas, né, de ouro ali, pelo dinheiro, de ouro e de prata, do que pela senhorinha. Se a gente olhar aqui agora, né, é que o meu aqui já tá com a resposta, tá, gente? Mas, por exemplo, fala ali. No item A, a gente tem, ó, a expressão facial das pessoas retratadas na cena não é neutra. Elas demonstram vários sentimentos em relação à união do casal, né? Então, ó, aqui, por exemplo, né, nesse pedaço aqui. Então, as pessoas não estão neutras. Ó, vou voltar aqui no quadro como um todo. As pessoas também entendem, né? Então, assim, talvez esse cara de boca aberta, ele tá rindo, ele tá achando um absurdo, ele tá, ai meu Deus, coitado, né? Vai casar com essa véia. Ou que velha idiota, né? Que acha que o moço bonito gosta dela, né? Enfim. Mas existe toda uma representação aí dessas pessoas e as reações que elas têm em relação a esse casamento. Então, essa imagem aqui que se relaciona com o item A, ok? No B, a gente tem aqui, ó, o título da obra, O Casamento Desigual, sugere não apenas uma diferença entre a aparência dos noivos, mas também uma diferença econômica e o interesse financeiro por parte do noivo, né? Então, é a última imagem. Exatamente, né? Esse interesse financeiro, né? No caso aqui. Então, ela segura a aliança e ele segura o dinheiro. E aqui a terceira, ó, a noiva está de vestido branco e verde com um decote vermelho e o noivo de cabelos longos e boina avermelhada. Eles são de idades diferentes e possuem características físicas que tornam difícil identificar o gênero a que pertencem, né? Se você olhar bem, ela tem características masculinas e ele femininas. Quando você bate o olho, vou voltar aqui na imagem maior, eu vou até ampliar um pouco mais. Se você olha aqui para essa imagem, né, você percebe que fica meio difícil de dizer quem é o noivo, quem é a noiva. Se não fosse pelo vestido aqui, o decote, o seio dela aqui, você não saberia direito. Então, existe essa característica também, né? Do noivo ter cara de mulher e da noiva ter cara de homem. Isso, gente, também tem uma outra questão que tem a ver até com... É meio machista isso, tá? Mas assim, de que o homem que provê o dinheiro, né? Não a mulher. Então também existe essa troca de papéis aí, porque ela é a mulher e ela que tem o dinheiro. Né? Então a característica masculina dela tem a ver com o fato de que é ela que tem o dinheiro. Né? Enquanto ele é só o bonito, né? Vamos dizer assim. Então é aquele que não tem o dinheiro, portanto é feminino. Tá? Isso é machista, tá, gente? Por favor, tem muita mulher hoje em dia que trabalha e ganha até mais que o marido, ou enfim, né? Mas, né, tradicionalmente era assim. Então,
seria esse pedaço aqui que foca no rosto deles, né? O dela com características masculinas e o dele com características femininas. Ok. Aí aqui embaixo tem, ó, em sua opinião, qual é o conceito de beleza dessa obra? Eu vou parar o compartilhamento. Eu queria que vocês, se você puder escrever aí alguma coisa, mas eu gostaria que você relacionasse a essa ideia que a gente conversou antes de que o bonito, ele tem uma ligação direta com aquilo que é jovem, com aquilo que é bom, enquanto que o feio tem a relação daquilo que é velho, né, aquilo que não é do bem, vamos dizer assim. Então, usa as suas palavras, tá? Não tem uma resposta certa, não tem uma resposta errada, na sua opinião, tá certo? É uma resposta pessoal. Não se esqueçam que beleza é relativa, ok? Tem milhões de possibilidades da gente analisar o bonito e o feio, mas eu queria que vocês colocassem aí na opinião de vocês o que vocês veem aí de o que a gente pode pensar sobre o conceito de beleza a partir dessa obra, certo? Gente, você pode compartilhar com a gente, Ju? Ou não? Se você... Porque, assim, essas pessoas são más, por isso são representadas feias. Muito bem. Mais alguém escreveu alguma coisa diferente? Gostaria de compartilhar? Tipo, eu coloquei minhas palavras. Ótimo, é essa a ideia, Rodrigo. Tipo, vocês foram muito sinceros, assim. Que você pôs? Eu coloquei assim, muito feio. Não tem nada de bonito na foto. Um quadro muito mal feito, chega a dar medo. Chega a dar medo, eu acho. Mas é interessante esse seu ponto de vista, Rodrigo, porque o medo... Ó, olha como é interessante isso na nossa cultura. Nós não tô falando só eu e você, não. Nós, sociedade, né? Nós, pessoas como um todo. Nós temos uma tendência a temer aquilo que é muito feio. Se você parar pra pensar, fantasia de Halloween, né? Essas coisas assim, monstros, tá? Eles são feios. A gente relaciona isso ao feio. Se a gente, é que nem... Olha como a gente tem até preconceito com isso. Por exemplo, aí Lambari é uma cidade pequena, não tem muito ladrão, muito roubo, essas coisas. É uma cidade, graças a Deus, até bem tranquila. Mas, por exemplo, você tá andando numa cidade como São Paulo, como Belo Horizonte, como Rio de Janeiro, e você vê uma pessoa mais feia perto de você, assim, mas, né? Você fica com medo, você acha que você vai ser assaltado. Agora, se você vê uma menina gatinha, bonitinha, um rapaz bonitinho, você não acha que você vai ser assaltado. Só que eles podem ser bandidos. Mas a gente tem uma tendência a relacionar o bom ao belo, né? E o feio ao mal. Então é muito comum essa sensação mesmo que você teve, tá? Não precisa achar errada, não, é verdade. Quando a gente vê coisas feias, a gente tem, dá medo até, é ruim, né? A gente tem essa sensação estranha. E você, João, quer compartilhar? Ok, eu só queria deixar claro uma coisa que me associou ao que o Rodrigo acha. Se você olhar no cantinho lá do quadro, tem uma pessoa meio com um papo gigantesco, só com a cabeça aparecendo. Sim, parece um nariz meio de porco até, né? Assim, Parece um... Mas, de novo, tem outros quadros, que agora tá bom só por isso, por hoje, mas tem alguns quadros na história da arte que são, assim, medonhos, assim, as pessoas são horrorosas. E é sempre nessa ideia de causar esse estranhamento, de causar esse medo, de causar uma sensação ruim mesmo. Então, assim, se o artista quer... Isso, gente, até hoje, né, nas linguagens artísticas mais modernas. Se a gente quer... assustar, se a gente quer trazer assim sensações ruins, a gente traz o feio, o grotesco, né, o nojento. Enquanto que o bonito, ele causa uma sensação boa, de paz, de alívio, de felicidade até. Né? Então é interessante esse ponto de vista de vocês, tá bom? Gente, aí... Tipo aquele quadro lá daquelas que chorando? Não sei se eu tô ligada exatamente, se o quadro que eu tô pensando é exatamente o quadro que você está pensando, mas tem, sim, obras que tem, assim, crianças bem... que às vezes a gente olha e fala, meu Deus, né, que assustador, e é isso mesmo. Então, de novo, né, essa coisinha aqui, né, o que é belo, relacionamos ao bom, ao divino, ao perfeito, então causa uma sensação boa,
né, de felicidade, enquanto que o feio a gente relaciona a mal, né, a de, né, monstro, a diabo, sei lá, essas coisas assim, certo? Se o Chuck e a Annabelle fosse bonitinho, eu abraçava eles. Mas é, Ah, o bicho vê a Annabelle com. Parece que tá com a manteiga na cara dela, você bota o sol lá dela, reflete. né? Ela é uma boneca, ela não é uma boneca bonitinha. Se eles tivessem botado uma boneca bonitinha, não tinha dado o mesmo efeito no filme, Ela é realista. né? Não, mas não é só de ser realista, né? Porque assim, a boneca, assim, né, gente? Do filme, ela é assustadora, mesmo sem nada. Mas Ela na vida real, parece que os bonecos de pano, né? era um bonequinho de pano e nem é assustadora. Mas, né? No filme não ia funcionar. Enfim, Essa Emília, depois de velha. ensinar o contato. Emília antes de. Bom, mas é isso, tá, gente? Eu vou pedir então para vocês que vocês